sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: para cultivar a sabedoria é preciso força interior. Sem crescimento interno, é difícil conquistar alta confiança e coragem necessária. Sem elas, nossas vidas se complicam. O impossível torna-se possível com a força de vontade. Linda reflexão de Dalai Lama. A habilidade de número 7. Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, reprodução das plantas. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 27. Reprodução das plantas. O que seria reprodução das plantas, professora? A reprodução das plantas é uma etapa fundamental para garantir a perpetuação das diferentes espécies de plantas existentes onde? Na Terra. E a reprodução de quem, professora? Das plantas, passam por duas formas, ou seja, as plantas possuem duas formas de reprodução, que são elas sexuada e assexuada. E o que seria reprodução sexuada? Envolve recombinação genética, ou seja, a união de dois gametas. E a reprodução assexuada? A reprodução assexuada é quando parte de uma plantinha origina-se outra planta. Recebe o nome de quê? De reprodução assexuada. E as briófitas e peridófitas são plantas que apresentam estruturas produtoras de gametas pouco visíveis. Não apresentam flores, frutos e nem sementes. Reprodução das plantas. Todas as plantas, com flor, sem flor, se reproduzem. A reprodução permite a continuidade de todas as espécies. Ô, professora, em relação a briófitas, as briófitas têm o que, professora? Os nutrientes. E os seus nutrientes? Os nutrientes são transportados de célula a célula. Então, os nutrientes das briófitas são transportados de que para que? De célula a célula, por todo o vegetal. Por essa razão, não são encontradas plantas deste grupo muito grande ou muito grandes. O transporte de água de célula a célula é muito lento. Os mucos e as hepáticas são os principais representantes de quem, professora? Das briófitas. Então, quem são os principais representantes das briófitas? Mucos e hepáticas. As briófitas não têm raiz, fixam-se ao solo por meio de filamentos chamados de quê? Rizóides, que absorvem a água e os sais minerais de que o vegetal necessita. Ainda sobre as briófitas, plantas pequenas, geralmente com alguns poucos sedimentos de alturas ou centímetros de alturas. Ô, professora, por poucos sedimentos, consegue se reproduzir? Elas têm poucos centímetros de altura, que vivem em lugares úmidos e sombrios, ou em lugares com sombras.
Uma das características mais marcantes das briófitas é a ausência de quê, professora? De vasos para sua condução de nutrientes. E as peridófitas? As peridófitas, a maioria das peridófitas é terrestre e habita onde, professora? De preferência, lugares úmidos. As peridófitas são plantas o quê, professora? Terrestre e gostam de lugares o quê? Úmidos e com sombras ou sombrios. A samambaia e a avanca podem viver sobre outras plantas, mas sem prejudicá-las. São plantas sem sementes. As peridófitas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vaso para conduzir nutrientes. Assim, possui raiz, caule, folhas verdadeiros. Então, as peridófitas foram os primeiros o quê, professora? Os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vaso para conduzir nutrientes. Assim, possui o quê, professora? Raiz, caule e folha verdadeira, ou folhas verdadeiras. As peridófitas são tranqueofitas, o que as diferenciam de alguns dos mucos. A água da raiz é transportada para as folhas por meio de condutores, constituídos por quê? Por células modificadas. No geral, as plantas se reproduzem por sementes, têm órgãos reprodutores que produzem células sexuais femininas e masculinas. Ô, professora, as plantas se reproduzem e têm o que? Células sexuais femininas e masculinas para a reprodução. Esse tipo de reprodução é o que? Sexual. Muitas vezes, as plantas possuem flores onde se encontram os órgãos reprodutores femininos, que são denominados como o que, professora? Carpelo. E os órgãos reprodutores masculinos, o estame. O ovário é o local onde existe um ou mais óvulos. Na antera é produzido o que? O pólen. Na reprodução dessa planta, pode distinguir-se diversas fases: polinização, fecundação, frutificação, dispersão e germinação. Professora, na reprodução das plantas, pode distinguir-se de diversas fases ou formas, quais são? Polinização, fecundação, frutificação, dispersão e germinação. O processo de transferência do grão de pólen desde o local para sua formação na antera até o estigma do carpelo, onde é depositado. Quando o órgão de pólen atinge a maturação, os anteras abrem e liberam-os. Como é que os grãos de pólen chegam a outras plantas? Na polinização, animais e ventos. Ou seja, vento e animais. Recebe o nome de quê, professora? Polinização. As plantas produzem grande quantidade de pólen para que haja maior probabilidade de chegar ao destino. As abelhas arrastam os grãos de pólen nos polos do corpo que são depositados nos estigmas. Quem ajuda a professora? As abelhas.
E as plantas produzem grande quantidade de pólen. A polinização cruzada, o pólen produzido por uma flor, deposita-se no estigma de outra flor. Observem aí a imagem. Nós temos A, depositou onde, professora? No C. Olha lá, A e C, na plantinha. O pólen produzido numa flor deposita-se no estigma de outra flor. Alta polinização. O pólen produzido numa flor deposita-se no estigma dessa mesma flor. Nós temos aqui quem? O B. Germinação, processo de desenvolvimento de embrião em uma planta. O primeiro órgão é desenvolver-se e a raiz que fixa-se a planta no solo e extrai dele água e minerais. À medida que a plântula cresce, o caule alonga-se e as reservas contidas nos colidêneos vão sendo consumidos. Quando surgem as primeiras folhas, a planta começa a realizar fotossíntese e os cotilêneos tornam-se desnecessários. Tornam-se o quê, professora? Desnecessários. A união das células sexuais masculinas que se encontram no grão de pólen com a célula sexual feminina que se encontra no óvulo. A união da célula sexual masculina que se encontra no grão de pólen com a célula sexual feminina que se encontra no óvulo. Dispersão das sementes. A dispersão das sementes através de vários agentes, que são eles, professora, a água, o vento e os animais. São agentes de quê? Dispersão. Disseminação, a disseminação. Disseminação pelo vento, disseminação pelos animais, disseminação pela água e disseminação mecânica. As plantas precisam de ajuda para que o órgão de pólen, que fica no antroceu, chegou até o giloceu. Das formas que ajuda a natureza oferece a quem, professora? Aos insetos. Eles fazem o quê? Conseguem levar os grãos de pólen de uma flor a outra, ocorrendo o que chamamos de polinização. Quem são responsáveis por isso? Beija-flores. O vento e a água também ajudam as flores na polinização. Além disso, os animais também ajudam a espalhar as sementes das plantas. Ao se alimentarem de frutos e animais, podem deixar cair no solo algumas sementes. Se houver condições adequadas para a germinação, uma nova planta nascerá. O que irá acontecer? Uma nova planta irá nascer. Algumas plantas desenvolveram estrutura que ajudam a espalhar suas sementes. É o caso dos frutos do dente e do leão de carrapicho.